Exclusiva de hoje, um exclusivo especial, formato entrevista. E o nosso entrevistado de hoje tem 53 anos, é manauara, advogado e procurador do Estado desde 2009. Com mais de 25 anos de serviço público, viveu parte da infância em Manacapuru e iniciou sua trajetória profissional como industriário no Polo Industrial de Manaus, após formação técnica na Fundação Matias Maquiline. Em 1991, ingressou na Faculdade de Engenharia Elétrica do extinto Instituto de Tecnologia da Amazônia, UFAM, atual Escola Superior de Tecnologia da UEA. Em 1993, quando perdeu o emprego na onda de demissões do Polo Industrial de Manaus por conta da crise econômica que atingiu o país, foi quando iniciou o curso de Direito na Universidade Federal do Amazonas. Especializou-se em Direito Tributário e Legislação de Impostos. Atuou por mais de uma década no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em 2005, ingressou na Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, onde chegou a comandar o órgão como procurador-geral em 2017, um ano tenso. Acho que foi nesse ano que conheceu aí um padrinho político também, que era o então governador Davi Almeida. Ele também foi membro da Comissão Nacional de Advocacia Pública da OAB. Em 2020, coordenou os trabalhos da Comissão de Transição do Governo da Prefeitura de Manaus na gestão do prefeito Davi Almeida. E, em 2021, ocupou o cargo de secretário-chefe da Casa Civil de Manaus. Com mais de 20 anos de atuação na política, disputou a sua primeira eleição como candidato em 2022, pela coligação Aqui é Trabalho. Foi eleito vice-governador do Amazonas na chapa de Wilson Lima, com mais de 1 milhão de votos, válidos no segundo turno. Está aqui conosco hoje o vice-governador do Estado do Amazonas, Tadeu de Souza. Seja bem-vindo à Band News e ao Exclusiva. Obrigado, Rosiane. Obrigado, Rafael, pela recepção. Para mim é uma grande oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer aqui a administração da rádio difusora da Band News. E para mim é uma grande oportunidade de estar aqui com você. Respeito muito o trabalho do jornalista. Eu acho que muitas vezes o jornalista, nesse papel que ele tem de observador e de alguém que faz muitas vezes crítica a quem é gestor público, a quem é político, é muitas vezes inclusive incompreendido. Muito. Dizer aqui, desde momento, o quanto eu admiro o trabalho de vocês. São profissionais que eu tenho muita admiração. São muito importantes para o fortalecimento e amadurecimento da democracia no Brasil. Sem dúvida, é um gesto democrático, um gesto republicano, entender essa interlocução do jornalista, da comunicação social na fala com a sociedade. Então, é importante que você que está ligado aqui na Band News Difusora fique acompanhando essa entrevista até o final. Quem gosta de ver, nós estamos também com uma transmissão no YouTube. Quem quer participar da entrevista, manda seu comentário, manda também mensagens pelo WhatsApp do jornal da Band News Difusora. A Stephanie vai já me passar o número aqui para eu passar para quem não tem ele decorado, mas tem muito ouvinte que já tem o número decorado, sabe, vice-governador? A gente fez aqui toda uma leitura simplificada, evidentemente, a sua história é bem longa, tem experiências muito importantes que mexem e eu acho que moldam muitas pessoas, né? O senhor viveu por muito tempo em áreas de periferia, onde muitos jovens, algumas vezes, não conseguem romper algumas barreiras que o senhor conseguiu romper por meio da educação. Agora, essa caminhada, né, essa trajetória de vida e esses 3 anos no governo do Estado transformaram o Tadeu de Souza em quê? Em que ele está se transformando? Qual é a sua leitura a respeito de si mesmo? Muito bom. Rosiane, eu tenho 50 a mais e eu sou alguém que foi formatado na escassez, na dificuldade. Eu vivi no interior do Estado. Até os 25 anos de idade eu morava numa área de invasão, uma área à beira do Igarapé. Então, eu tive contato direto com o serviço público de péssima qualidade e também sou produto do serviço público. Eu sou alguém formatado na educação pública, vim de escola pública, fiz faculdade pública. Meus irmãos fizeram faculdade pública. Eu sou primeira geração de concurseiros do Brasil, sou procurador do Estado concursado. Então, eu sou alguém que foi transformado por serviço público, pela educação pública. E hoje, na posição que eu estou de vice-governador, de liderança política, eu me concentro muito em fazer com que fazer uma devolução de tudo que foi tudo que eu recebi, né? O papel que eu tenho hoje como gestor, como liderança.
me envolvo bastante, me aprofundo para que a gente tenha sempre oportunidade de dar para a população, para serviço público de qualidade, avançar em problemas históricos que a cidade de Manaus, o estado do Amazonas tem. Então, hoje, eu estou há quase 30 meses como vice-governador e muito empenhado, muito envolvido, imbuído nesses 48 meses que ficarei como vice-governador, deixar um pouco de legado, deixar um pouco da minha digital como vice-governador. O senhor falou que morou em área de Igarapé, e aí queria que o senhor contasse mais ou menos qual era essa região da cidade e também qual era a formação dos seus pais, né? Como é que eles conseguiram colocar os filhos numa outra perspectiva em relação ao local e à realidade de muitas pessoas, né? Que, como a gente fala até hoje, pessoas que moram no Crespo, no São Lázaro, embora muitas pessoas, sem dúvida, inteligentíssimas, mas muitas mães não conseguem, em função de uma série de desestruturações que ainda persistem nesses locais, né? Eu vim na década de 80 do interior do estado com meus pais, nós somos 8 irmãos, e a gente realmente, até os 25 anos de idade, eu morei numa região favelizada, na beira do Igarapé, e a gente tinha contato direto ali com serviço público de péssima qualidade, né? E, inclusive mas também sou produto de educação pública, né? Meus irmãos todos estudaram em colégio público, eu tenho um irmão mais velho que é médico cirurgião, formado em faculdade pública, meu segundo irmão mais velho é professor doutor da Universidade Federal do Amazonas. Então, a gente é uma família que teve oportunidade, através da educação pública, evoluir, se aprimorar, e tudo se deu... Seus pais tinham formação... Meu pai, assim, minha mãe, por exemplo, era na época em que não se falava em empreendedorismo, ela cuidava dos filhos e, ao mesmo tempo, ela fazia bolo para vender, fazia din-din, né? Que mais? Era comum ela comprar sorvete e picolé e revender ali no balcão, na janela de casa. Né? Para comprar, para bancar os estudos. Para bancar os estudos. Meu pai sempre, ora era agricultor, ora ele chegou a ter um caminhão, comprava produtos em Manaus, revendia em Manacapuru, e muitas vezes distante. Minha mãe muitas vezes teve que fazer esse papel de pai e mãe, no sentido de educar, de estar presente no dia a dia, por conta do distanciamento. Meu pai... era comum, ele comprava produtos aqui e revendia no interior ali do Rio Solimões, em Manacapuru principalmente. E a hora também, quando as coisas não estavam dando certo, ele plantava, também era agricultor. Daqui a pouco também a plantação dele não dava certo. Então a gente viveu assim, com muita estabilidade financeira. Estabilidade, né? Financeira, aprendeu a viver assim, com muita... absorvendo pobreza, né? Como eu posso dizer? Às vezes eu falo entre os amigos assim, eu sei o que é ter um dente cariado, eu sei o que é acordar às 5 horas da manhã para pegar a condução para ir para o distrito, né? Eu sei o que muitas vezes você está no dia do aniversário e o teu pai e tua mãe não fazer um bolo porque não tem, né? Eu sei o que é passar o Natal sem presente. E eu vivia numa comunidade assim. Mas eu sou muito grato, penso que Deus me deu muito mais do que eu merecia. Assim, minha família foi muito abençoada, um pouco de sorte também. E hoje, no papel que eu tenho de liderança política, o papel que eu tenho, sou do alto funcionalismo público do Estado do Amazonas, eu tento muito retribuir, eu tento me concentrar muito para que a população do Amazonas tenha na pessoa do Tadeu de Souza, do vice-governador, alguém que ela confia, alguém que tem um compromisso de deixar um legado. E, principalmente, acho que toda essa vivência, esse período de escassez, afinal de contas eu vivi nesse ambiente até os 25 anos de idade, me formatou muito e me transformou hoje no homem que eu sou. Eu sempre falo que o insumo pelo qual eu sou feito é a verdade, né? É a resiliência, e eu não tenho pretensões assim de fazer carreirismo político, não tenho pretensão de muitas vezes colocar projeto de ambição pessoal acima dos projetos do grupo político do qual eu pertenço. Enfim, eu sou muito alimentado dessa vontade de deixar marca, de deixar legado. Entendi. O senhor fala a respeito de toda essa construção, essa história. Na sua época de vivência de periferia, a violência não era essa mesma realidade de hoje? Ou já tinha... Não, eu morava na Zona Sul, entre o bairro Lagoa Verde e Crespo, convivi naquela região da Zona Sul, estudava escola no São Lázaro, escola na Betanha, escola no Morro da Liberdade, né?
E era uma região que a gente chama zona vermelha, né? Não é como hoje, porque hoje eram a outras periferia características. é outra realidade. Até a política pública de segurança é diferente de há 15 anos atrás, onde há essa disputa intensa pelo comércio varejista da droga, né? Isso impacta diretamente nos índices de violência, nos índices, nas métricas de crime contra a vida, nos crimes patrimoniais, muito a partir dessa proliferação do arranjo criminoso a partir da droga. Excelente. Essa história que o vice-governador conta a respeito de si próprio, assim, para mim, o mais importante e mais real exemplo de que o verdadeiro projeto em relação à questão de segurança pública, todos os problemas que nós temos gravíssimos hoje em Manaus e também nas periferias do estado do Amazonas, a resposta se dá pela educação, né? A resposta está na cara de todo mundo, está estampada cada vez que o senhor aparece nos eventos públicos, portanto, então. Eu sempre falo isso, assim, que eu sou produto da educação e acho que a educação pode ser até clichê, mas ela é realmente transformadora, né? A gente vê um estado, por exemplo, o Piauí. O Piauí é um estado relativamente pobre, mas o Piauí ele fez uma política de longo prazo estruturando a educação básica e a educação no ensino médio. E hoje o Piauí é o único estado do Brasil que tem a perspectiva de até o final de 2025 ter todas as escolas de ensino médio em tempo integral. A escola de tempo integral é um exemplo de como você consegue alinhar política pública com política de segurança. Você tem o jovem longe das más influências, você tem um pai e uma mãe aliviada por saber que o filho está tendo acesso a comida de qualidade, está tendo acesso à educação boa, atividade complementar, uma segunda língua. E penso que tudo passa pela educação. Quando você educa, você escolhe melhor os representantes políticos. Quando você educa, você facilita o arranjo econômico, porque você cria um colchão de pessoas qualificadas e estruturadas para resolver problema. Quando você tem a educação como ato principal, como meta dentro da política, você economiza na segurança pública, você economiza, por exemplo, na área de saúde. Hoje, por exemplo, a gente tem um sério problema hoje de ocupação das UTIs por conta do uso exagerado de droga, por falta de uma política educacional que faça com que o jovem tenha outra perspectiva. E aí você vê ali, muitas vezes, uma família dilacerada por conta de um acidente banal, como aconteceu recentemente na Ponta Negra, em que jovens foram atropelados e um veio a óbito por conta de um excesso, né? E ali é uma falta de educação, alguém que ao contrário, eu sou de uma geração, Rosiane, que eu lembro que a gente não usava o cinto de segurança, né? Eu lembro que nas disputas e nos embates políticos daquela época, tinha político, tinha formador de opinião que dizia que fazia parte do ambiente individual dele usar ou não cinto de segurança. É uma questão de política pública. Quem não usa um cinto de segurança e por acaso acontece um acidente, ele vai passar 30 dias na UTI de um hospital público que vai gerar um custo para todo mundo. Exatamente. É uma evolução do raciocínio, mas embora nós estejamos ainda vivendo um momento de trevas em vários setores, e muitos que impactam a vida no estado do Amazonas também. Agora, vice-governador, essa sua experiência toda, esses seus 30 meses que o senhor destacou como vice-governador e a sua expectativa de deixar um legado, nessa perspectiva, quais são assim, os principais desafios de governança no estado do Amazonas, na sua opinião, hoje? Quais são os nossos principais problemas, os nossos principais desafios? O estado do Amazonas hoje, e isso passa pela política nacional, talvez seja o grande problema da maioria dos estados, principalmente dos estados do Nordeste, é a proliferação das organizações criminosas. Se a gente hoje tem um sério problema de segurança pública, a gente tem um sério problema de contaminação das comunidades do interior por conta da proliferação das organizações criminosas. E dos 27 estados da federação, o Amazonas, nesse contexto todo, ele tem uma particularidade. Hoje nós fazemos fronteira com os 3 únicos países do mundo que são produtores de drogas, que são os 3 países andinos. 75% de toda a droga que chega na Europa, que chega na Ásia, que chega nos Estados Unidos,
passam por dentro das hidrovias do Amazonas. Nossos Portanto, rios. o arranjo de segurança pública, as forças que a gente tem domésticas, elas não são suficientes para a gente fazer esse combate. E aqui, estrategicamente, do ponto de vista de uma política nacional de segurança pública, o Amazonas precisa ser urgentemente socorrido, ter a ajuda do governo federal, ter uma estratégia nacional de segurança pública. A gente precisa hoje fazer a quebra da logística da droga no Brasil através de uma intervenção no estado do Amazonas. Quer dizer, ela não se limita a decisões e estrutura do Estado, e nem nacionais, né? Porque como tem uma interlocução com outros países, ela precisa ser desses países que o Estado faz fronteira. Assim, a política de segurança pública, principalmente a política doméstica, ela é muito diferente hoje. Você imagina antigamente, quando eu digo antigamente, há 10, 15 anos atrás, você fazia um reforço em viaturas, você fazia um reforço no quantitativo e muitas vezes você dava aquela sensação de segurança. Hoje é totalmente diferente. Você tem que trabalhar com inteligência, você precisa desarticular o arranjo financeiro do crime, que muitas vezes instituições como o próprio PCC acabam sendo hubs de financiamento de outras atividades. Extração ilegal de madeira, comércio de ouro de forma ilegal, muitas vezes assalto contra instituições bancárias, tudo financiado por um elemento superior, criminoso, que está simplesmente enraizado em todos os setores. A gente vê, por exemplo, hoje, o que é novidade no arranjo criminoso, é eles se apropriarem de atividades que eram historicamente empresariais e hoje são lícitas. Hoje, as autoridades, quem milita, quem faz investigação na área de inteligência, tem dificuldade, porque a gente precisa aprimorar os instrumentos de investigação, os instrumentos tecnológicos à disposição, porque hoje o crime dominou, inclusive, a área legal da atividade econômica. Você vê áreas que o crime nunca dominou, que nunca teve espaço, que é a área financeira, as fintechs. Hoje a gente tem a organização criminosa trabalhando com financeiras. Então, sim, a própria estrutura da segurança pública, ela precisa utilizar instrumentos tecnológicos. Além do que, precisa fazer expansão do quadro das forças de segurança. Enfim, talvez hoje o principal problema no estado do Amazonas seja a segurança pública. E a solução está no arranjo de cooperação, de interrelacionamento, principalmente com o governo federal. Então, depende de interações, de relações políticas. Depende muito disso, né? A gente muitas vezes é engessado, muitas vezes você tem uma regressão de políticas públicas, de assuntos que são vitais, prioritários, por conta de embates ideológicos, né? Pois é natural, ia chegar nesse ponto. A gente vê, muitas vezes, bancada federal, os representantes do parlamento, se gastando energia física e mental por embates apenas para fazer valer uma opinião pessoal, ideológica, que deixa inviabilizado, muitas vezes, políticas que estão paradas há muito tempo. Sem um diagnóstico da realidade do país. Assim, que momento é esse na sua leitura, na sua tradução? O senhor falou sobre um problema, que é da segurança pública, que é um dos mais graves mesmo que nós temos, mas assim, muito do que permeia esse problema, né, do seu diagnóstico e das suas possíveis soluções, estão relacionadas a tratativas políticas nacionais, transnacionais, e a gente tem uma realidade hoje no país que tem dificultado um diálogo político e tem, portanto, dificultado, imagino, a governança. Com certeza. A gente, por exemplo, a gente tem hoje um ciclo de poder no governo federal que é totalmente contrário ao ciclo de poder anterior, né? Aí você imagina que, de repente, um prefeito de uma cidade, por exemplo, do estado do Amazonas, muitas vezes deixa de acessar crédito disponível, então fazer a adesão a um programa federal, porque quem está lá na frente, quem é um representante no governo federal, alimenta o inimigo político local. Uhum. Você coloca os interesses políticos partidários acima do interesse de quem tu representa. E o recurso público com outros objetivos, não com bem da melhoria da vida da sociedade. Que a gente hoje assim, tem muito esse compromisso. Eu sei que muitas vezes esse embate, essa refrega ideológica, ela não é local, ela não é nacional, ela é mundial, né? Sim. Mas eu acho que chegou o momento que a gente tem que fazer um esforço de escutar o outro, de ouvir, de se colocar no lugar do outro e saber que muitas vezes as suas opiniões pessoais elas têm que ficar silenciadas para dar lugar a interesses maiores, que muitas vezes a implantação de políticas públicas que só vão fazer sentido e serão executadas, terão realmente efetividade se forem feitas em comunhão, em cooperação com outros entes subnacionais. Se a gente não passar
perspectiva de entendimento, de diálogo, de cooperação, a gente vai ficar o tempo todo emperrado, falando de mesmos assuntos em legislaturas seguintes, em mandatos seguintes, e eu acho que a gente precisa dar um basta nisso. Uma das questões que hoje as pessoas apontam como engessamento do Executivo, a gente pode colocar como exemplo o governo federal, o governo Lula, mas se repete também em alguns governos de Estado, é essa relação com o parlamento, a força que esse parlamento cria e a força também de verbas, de inserção no orçamento do Executivo. Por exemplo, as emendas. Isso, para falar do governo Lula, tem uma relação direta de uma fragilidade do Executivo, mas acaba tendo suas consequências também de fragilidade dos governos estaduais, em função da força desses parlamentares com essas emendas. E, nesse caso, o Amazonas também é um exemplo. Como é que o senhor observa essa força do parlamento? Está desnivelado? Precisa encontrar um ponto de equilíbrio? Ou é natural que aconteça assim? Esse é o processo? Nós estamos caminhando para onde, né? Me dê a sua opinião. Eu acho que desde quando as emendas individuais passaram a ser impositivas, eu penso que foi ali em 2017. Isso, né? governo, na época, eu lembro da época do Melo. Houve uma ressignificação do papel dos parlamentos, tanto no nível estadual como no nível federal. Eu acho que faz parte do processo de amadurecimento democrático, faz parte desse processo de valorização, mas, ao mesmo tempo, as receitas públicas elas ficaram, de certa forma, encapsuladas, ficaram dependendo. O espaço fiscal para a política pública de longo prazo hoje é muito pequeno. Né? Hoje, um exemplo, novamente, voltando para a segurança pública. Quando o atual ministro do STF, Flávio Dino, era o secretário, era o ministro da Justiça, ele lançou o plano AMAS, que era um plano de quase 5 bilhões para fazer uma remodelação de toda a estrutura dentro da Amazônia. E, naquela época, isso foi ano passado, eram previstos, com recurso do PPA, eram previstas a instalação de 27 bases fluviais em toda a Amazônia, grande parte delas dentro do Amazonas. Até hoje, essas bases não foram implementadas. Não né? tem recurso? Não, eu não sei se tem um recurso, eu não tive a oportunidade de acompanhar a execução, mas o que eu percebo é que há essa desaceleração. Você imagina que nós estamos há 30 meses do governo Lula 3, ano que vem já é ano eleitoral, então o que eu sei é, por exemplo, a instalação e a criação de um centro internacional de cooperação, de combate promessa, aos crimes que vão ser instalados aqui em Manaus, está em andamento. Mas as bases fluviais que seriam essenciais para a gente fazer a quebra do arranjo logístico das organizações criminosas ainda não saíram do papel. Será né? que isso é Hoje a gente tem duas bases fluviais que são responsáveis, inclusive, do governo do Estado. Né? Do governo do Estado, e aqui a gente tem que elogiar as forças da Polícia Civil, da Polícia Militar, que muitas vezes com um efetivo até limitado por conta da ausência de espaço fiscal orçamentário, tem historicamente realizado apreensões que colocam o Amazonas como um dos maiores apreensões de droga das polícias estaduais. E se essas bases fluviais estivessem implementadas, se a gente tivesse outros arranjos de investigação, como drones, como o uso de satélites, a gente quebraria hoje a logística da droga, que é difundida para todo o comércio varejista de todos os estados. Né? A gente vê muito o aumento dos índices de homicídio no Brasil nos últimos 10 anos, também por conta do comércio varejista da droga. E se a gente conseguisse quebrar a logística da droga com a ajuda do governo federal, isso impactaria os números da segurança pública no Brasil todo. Olha, eu tenho que fazer também um registro de todos os lados, inclusive dos lados críticos. O Coronel Vinícius, a gestão dele é vista como algo positivo na segurança pública, né, desde que ele assumiu, e algumas medidas. Sobre essa ausência das bases, será que falta um diálogo entre quem está na ponta, o governo do Estado, e também quem está organizando essa questão pela sua força política, né, que é a bancada do Estado? Fica essa questão. Vou pedir para o senhor responder, não, a gente vai avançar um pouco mais. Vamos avançar um pouco mais, que eu sei que os ouvintes estão interessados em ouvir de política, mas prestem atenção nas entrelinhas, porque essas questões estão saindo aqui nas respostas, e a gente também está tendo uma grande oportunidade de conhecer o político, o gestor, o vice-governador do Estado do Amazonas, Tadeu de Souza. Bom, eu ouvi de um político há algumas semanas, uma fonte minha da esquerda, e ele dizia, definiu o senhor como um político
político de diálogo, e que isso era assim, um trunfo muito, muito especial no momento em que as pessoas querem conversar pouco. O senhor acabou de falar a respeito dessa importância também do diálogo, né, de várias perspectivas, e definindo o senhor como alguém que conversa com todos os campos. Eu achei isso muito interessante, queria introduzir essa questão para fazer a minha próxima pergunta. Como está o seu diálogo com o interior do Estado? Com o interior do Estado, o senhor acaba de citar como pessoas que precisam de políticas públicas, dependem muito da estrutura do governo do Estado e da boa relação também com o governo federal, mas que muitas vezes também são bases, aliás, muitas vezes não, são sempre bases importantíssimas para qualquer grupo político, né? Uma eleição. Sim, sim. A estruturação dos municípios, talvez nenhum estado da federação tem um município como a capital, Amazonas, onde 55% da população habita, onde todo o arranjo econômico, quase 70%, é aqui, onde as receitas públicas são aqui coletadas, e talvez nenhum outro estado da federação tenha essa perspectiva. E a gente tem uma capital inchada, uma capital que cresceu sem planejamento, uma capital que é favelizada, né? E muito por conta Manaus acabou sendo um imã, atraindo a população do interior para cá, e muitas vezes para viver em ambiente precário, muitas vezes para viver na subsistência, vivendo muitas vezes de programas governamentais. Eu acho que hoje o grande desafio para quem é agente político, para quem é liderança política do interior, é fazer a criação de uma estrutura nos municípios que faça com que quem mora lá tenha orgulho de estar lá, quem está lá não sinta a necessidade de, por exemplo, eu preciso levar meus filhos para a capital porque lá eles vão ter a oportunidade de estudar no ensino médio, como o meu pai fez. Se a gente tivesse, por exemplo, uma estrutura mínima em relação à conectividade, estou falando de inclusão digital, né? Uma estrutura mínima, por exemplo, até de educação, né? Porque hoje, por exemplo, hoje mesmo eu recebi mensagem do Vale do Javari dizendo que escolas indígenas ainda estão sem aula no Vale do Javari, né? Eu falo exatamente sobre isso, né? Sobre essa oportunidade que a gente tem, o quanto a infraestrutura de conectividade ela aproxima as pessoas e muda a realidade, dá bem-estar, né? Você imagina se a gente tivesse uma estrutura de qualidade, de conectividade, que a gente pudesse ter atendimento nos serviços de telesaúde, que a gente pudesse ter acesso, por exemplo, quem um adolescente que está no ensino médio no interior pudesse acessar módulos de preparação para o sistema de avaliação da Universidade Estadual, da Universidade Federal, a gente não precisaria ter esse êxito para a capital. Eu acho que falta essa capacidade, isso não é fácil, da gente fazer estruturas mínimas nos municípios para evitar que a população venha para cá, em relação a serviço de educação, em relação ao serviço de saúde, e ter um arranjo econômico mínimo, né? Porque muitas vezes as pessoas elas podem até viver com pouco, mas elas não vivem com saúde precária, elas não vivem com educação precária. Eu acho que o grande desafio hoje da classe política é fazer com que haja uma estrutura mínima no interior do Estado. Isso passa pela criação a população, dessa complementariedade, porque a gente não vive sem o arranjo econômico industrial que foi criado há mais de 5 décadas aqui, mas a gente precisa fortalecer outros veios, outras atividades econômicas que complementem, né? E que a gente possa impulsionar o interior do Estado. E aí passa por questões, novamente, que são prioritárias, que são de Estado, que não tem nenhuma relação com quem está no ciclo de poder, mas que muitas vezes ficam inviabilizados por conta do debate ideológico, por questões político-partidárias. Tu imagina, por exemplo, que se a gente tivesse hoje, como já aconteceu no Amapá, o zoneamento ecológico-econômico, por exemplo, na região do Purus e do Madeira, a gente conseguiria diminuir o arco do desmatamento, porque você daria oportunidade para aquela região que tem uma vocação natural para a atividade primária, declarar até onde vai e cria limites para a atividade econômica, e a partir dali você dá a estrutura de fiscalização e você legaliza, você dá oportunidade, inclusive de crédito, de acesso à assistência técnica para quem está ali. A gente vive hoje um problema seríssimo de segurança alimentar por conta da gente nunca ter avançado em relação
a zoneamento econômico e ecológico, que para mim, na região na região do Purus e do Madeira, ali talvez esteja a principal atividade na área do setor primário, que vai ajudar a gente a sair dessa perplexidade que é comprar fécula de mandioca do Pará, comprar proteína, peixe Purus, de Rondônia riquíssimo de peixe, né? E de Roraima, cheiro verde, que teve um período que estava vindo do Nordeste. Quem sabe a gente até não consome esse peixe do Amazonas via Rondônia, porque os mercados ilegais entram no Purus, né? Já há estudos que mostram essa entrada deles. E, claro, aí o pescador não tem como fazer a logística, não tem como fazer a armazenagem. E é impressionante como o senhor está colocando, 2025 nós não temos um zoneamento econômico e ecológico para o Purus. Então E muitas vezes assim, não é má vontade política, até eu vejo um esforço das secretarias, da própria Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Desenvolvimento da SEDEX, criam, muitas vezes o que não existe é espaço fiscal orçamentário para a inclusão, porque é um trabalho de política pública caro. Que Manaus consome demais. Manaus consome, muitas vezes você consome orçamento com demandas que politicamente elas não seriam prioritárias, né? Enfim, tudo por conta do carreirismo político, muitas vezes, por conta da necessidade ali de você manter a disputa política. Manter o poder, às vezes. Manter o poder, muitas vezes sem dar prioridade para o diálogo, né? Para encontrar soluções que visam assim melhorar a vida de quem realmente está no interior do estado. Muito bem, 17h45, 16h45, você está acompanhando aqui no programa Exclusiva da Band News Difusora, uma entrevista com o vice-governador do estado, Tadeu de Souza. As explicações estão sendo excelentes, ele falou bastante sobre essa interlocução e comunicação com o interior do estado, mas, na verdade, eu adorei a resposta, adorei o conteúdo, mas, na verdade, a minha pergunta era da relação do Tadeu de Souza com os políticos do interior do estado. A vice-governança lhe permite esse canal? O quanto o senhor tem se aproximado, conhecido mais esses políticos do interior do estado? Permite sim. As pessoas têm uma ideia profana do papel do vice-presidente, do vice-prefeito, do vice-governador. E do ponto de vista constitucional e legal, o vice-governador ele tem o papel de substituir eventualmente o governador. Mas é muito mais do que isso, né? Muitas vezes a gente tem um papel até invisibilizado, mas eu, com a minha equipe, a gente procura muito ali se interar sobre execução orçamentária, sobre programas prioritários do governo do estado, ações que são setorizadas dentro da secretaria, mas que são importantes e que a gente precisa tomar conhecimento, até para quando for ao interior, quando for lidar com vereadores, com lideranças políticas do interior, com prefeitos, saber pontuar, saber exatamente em que papel está e ajudar nessa interlocução, na cooperação de quem faz a execução de política pública e quem está na liderança. E eu me interesso muito, eu gasto muito meu tempo assim, acompanhando, fazendo diálogo com os secretários. Nos últimos 2 meses eu fui bastante, eu conheço todas as calhas hidrográficas do Amazonas. Já conhecia antes de ser vice-governador? Não, eu conhecia antes, eu conhecia principalmente o Médio Solimões, conhecia o Rio Negro, mas, por exemplo, as outras calhas eu não conhecia. E quero muito, nessa oportunidade que vou ficar 48 meses como vice-governador, conhecer todos os municípios. Eu sei que é difícil, a logística é muito complicada, mas eu tenho muito interesse assim, em me aprofundar, em conhecer as problemáticas do interior. Muitas vezes há uma repetição dos problemas. Você pega um município, por exemplo, que está lá na fronteira com o Pará, no Médio Amazonas, e pega um outro município que, por exemplo, está no Alto Solimões. Os problemas são muito parecidos. O desarranjo econômico é o mesmo, o problema em relação à educação, principalmente no ensino médio, é o mesmo, o problema em relação à conectividade, a infraestrutura de conectividade é a mesma, a ausência de muitas vezes, de programas de longo prazo, né? Você vê uma descontinuidade das políticas públicas. E é uma realidade completamente diferente do resto do país, né, vice-governador? Agora, me deu uma confusão aqui, esses 48 meses que o senhor faz o cálculo, eu não consigo fazer o cálculo tão rápido quanto o senhor. Eu sou ex-aluna da Fundação Matias de Maquerini, mas nesse ponto de conta sou uma vergonha para a Fundação. Esses 48 meses... Nós somos colegas da Fundação, eu sou aluno fundador da Fundação Matias de Maquerini. Eu entrei 10 anos depois ali, já tinha cota para a escola pública. O senhor concorreu lá... Não tinha cota para a escola pública. Sem cota, né? Entrou 5 alunos só de escola pública.
pública contra um monte de escola particular. Mas esses 48 meses só inclui até março do ano que vem? Não, estou falando o papel constitucional que tem de 4 anos do mandato do titular do até o final do mandato. Você não está pensando ali no prazo de desincompatibilização e das questões que envolvem... Apesar de todas as especulações, eu tenho que trabalhar com as armas que tenho, que é o papel de vice-governador. Com certeza. Agora, o senhor fala muito durante essa entrevista, falou bastante sobre legado e falou também sobre carreirismo político, que a política, a governança, a população, às vezes perece em função disso. Mas legado só é possível de verdade a partir do momento que você de fato está no executivo e consegue executar uma gestão que seja com as suas características, com seus planos de governo. Como é que essas questões definem o futuro de Thadeu de Souza? A pergunta de R$1 milhão, né? Rosiane, como eu falei, a gente trabalha com as armas que tem, o que a gente tem para hoje é isso. Muitas vezes, quando a gente fala de legado, a gente lembra do Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília no único mandato de 5 anos. Né? Eu estou falando de contribuir assim, de forma intensa com as armas que eu tenho para que os serviços públicos no estado do Amazonas eles tenham um grau de evolução. Né? Saber que eu passei 48 meses como liderança no estado e foi 40 meses em imersão, dedicado, aprendendo os problemas, enfrentando problemas que são históricos e encontrando soluções com os gestores. Eu falo disso. E talvez, quem sabe, no futuro eu não tenha outra oportunidade, mas, enfim, eu trabalho sem olhar para trás e a única coisa que eu vejo na frente são o período que eu tenho como vice-governador. Olha, como é que o senhor define seu grupo político hoje? Também uma das primeiras respostas do senhor, o senhor falou assim, olha, eu tenho um grupo político e prezo, respeito esse meu grupo político. Qual é o seu grupo político hoje? Hoje eu faço parte do grupo político que tem a gestão da maior cidade do estado do Amazonas, do maior município do estado do Amazonas, que é a capital Manaus. É uma capital que, como eu falei, é a única do Brasil em que 55% da população mora, é uma cidade que teve uma explosão do seu ambiente urbano, né? Cresceu de forma desordenada, desagregada, é uma cidade que tem desafios que são imensos. E eu faço parte desse grupo político. E virei vice-governador por conta de uma convergência política partidária. Eu fui alçado ao papel, como eu tenho o hábito de falar, eu entrei na vida pública pelo andar de cima, né? No momento em que eu estava como secretário-chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus. E eu faço parte hoje, Rosane, desse grupo político. Agora, diante de uma perspectiva de poder, porque o seu cargo tem uma perspectiva de poder, né? O senhor é vice-governador, e dentro do quadro da realidade política, o governador em exercício, e é uma tradição, pode ser que não ocorra, mas é uma tradição que ele renuncie, né, e assume a governança dali para frente o vice-governador. Então, há, no seu contexto, uma perspectiva de poder. Diante dessa perspectiva de poder, o senhor considera que há uma liderança política para o senhor nesse momento? Eu estou diretamente na linha de sucessão do governo do estado do Amazonas, né, como vice-governador. E esse é um motivo pelo qual, mesmo no papel legal, constitucional, de apenas substituir o governador, eu me aprofundo nos problemas do estado, eu me aprofundo na execução orçamentária, nas políticas e nos programas que estão sendo executados nas secretarias, no diálogo com os secretários, na aproximação com os gestores municipais, exatamente para estar preparado, exatamente para estar sempre em evolução e em crescimento. Eu acho que a liderança política, assim como quem tem um produto, quem tem um modelo de negócio, ele está sempre em evolução, em adaptação. Então, eu procuro sempre melhorar, eu procuro sempre ter conhecimento da dinâmica da gestão pública, né? E passa por isso, sabe? Passa na linha de sucessão, no momento e eventualmente, se eu novamente, porque eu cheguei no cargo de vice-governador muito por conta de uma providência divina, por um alinhamento desastre, por uma convergência político-partidária, e se eventualmente eu for alçado novamente a essa condição, eu preciso estar muito preparado. O senhor se considera preparado? Me considero preparado. Como eu falei, desde quando eu assumi, eu tenho mais de 20 anos de serviço público, sou alguém que foi formatado no serviço público, sou da primeira geração de concurseiros do Brasil, né? Então eu tenho muita experiência com o serviço público. E eu sou alguém que sou imbuído desse propósito de servir ao público, né?
e essa oportunidade eu não posso deixar de passar em branco. Portanto, se você me perguntar assim, eu tento adaptar e tento construir hoje um plano de voo para determinadas áreas governamentais que são prioritárias, que são nevrálgicas, que são as mais problemáticas. Uhum. Olha, o senhor tem uma relação disciplinada, de muito respeito com o governador Wilson Lima. Acho que esse é um ponto que a gente pode perceber também pelas declarações públicas de ambos. E o governador Wilson Lima, testado nas urnas, ele tem tido esses resultados exitosos. Ele foi testado 2 vezes e com vitória, saiu com vitória, uma delas, inclusive, com o senhor. Uhum. Né? Então, o senhor acha que, para 2026, uma aliança com o governador Wilson Lima seria uma boa aliança para o senhor, como político? Em 2026, assim, há muita especulação sobre o cenário de 2026. Especificamente em relação ao governador Wilson Lima, eu tenho uma relação não só institucional, mas de muito respeito e admiração. Penso que o período que ele ficou como governador, ele enfrentou problemas que são históricos também e encontrou soluções para algumas áreas. Apesar de eu hoje, por exemplo, eu sou vice-governador, ao contrário de certos vice-governadores de outros estados, como, por exemplo, o próprio vice-governador aqui do estado de Roraima, que é o Damião, ele, além de vice-governador, ele é secretário de Obras e Infraestrutura. Uhum. No Acre, a gente tem a vice-governadora, secretária de Assistência Social. No Rio de Janeiro, até recentemente, o vice-governador era o secretário de Meio Ambiente. Eu não tenho nenhum papel de gestão, eu não executo orçamento, eu não tenho indicações de secretário na estrutura do governo. Portanto, eu não tenho nenhuma, diretamente, nenhuma digital. Né? Tive a oportunidade, inclusive, de participar ativamente, somente nos 24 primeiros meses, ali, até ano passado, de entregas junto com o governador, acompanhar, por exemplo, o Comitê de Gestão de Crise em relação à estiagem, substituir o governador e participei ativamente da representação do governo do Estado em agendas nacionais, junto ao governo federal, junto ao presidente Lula, junto a ministros. Né? E apesar de não ter um papel ativo, direto, como gestor, como de execução orçamentária, muitas vezes, inclusive, tentei levar alguns projetos e visões pessoais minhas para o governador, mas, infelizmente, não encontraram eco no gabinete, mas sempre estaria à disposição do governador, estou à disposição do governador para contribuir. Eu acho que, independente das nuances, dos embates políticos, a gente tem que estar sempre compreendendo que a vida pública é passageira, o propósito é servir, né, e não colocar muitas vezes os interesses individuais ou então as rugas pessoais, né, por conta, como dizem, na política a gente não tem inimigos. Né? Eu sempre falo em relação ao Cavaleiro da Esperança, lá que era o principal inimigo do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas deportou a esposa, Olga Benário, para a Alemanha. Ela foi morta no campo nazista. Mesmo grávida de uma criança. Mesmo grávida, brasileira. E 10 anos depois, por conta exatamente da liderança política que o Luiz Carlos Prestes tinha, né, junto à esquerda, ele subiu no palanque junto com Getúlio Vargas, apoiou ele, colocando que se apresentava pela frente muito pior. Né? Então, o papel do político muitas vezes essa. A gente não pode ficar contaminado nem intoxicado por questões passadas ou relações de embate que são comuns no ambiente político. Olha, você que acompanha a Band News Difusora, está tendo a oportunidade de ouvir, conhecer um pouco melhor do pensamento do vice-governador Tadeu de Souza, que pode ser, a partir do ano que vem, o governador do estado do Amazonas, né, em relação a todas essas danças das cadeiras que a política e a eleição colocam para a gente. A gente ainda vai fazer uma rodada de pinga-fogo com o vice-governador aqui no finalzinho do programa. A gente está chegando ao final desse programa, mas a gente tem algumas perguntinhas rápidas sobre política e sobre partido também, que eu vou colocar aqui para o senhor. Só para tirar uma dúvida da sua última resposta, o senhor falou que não tem nenhuma indicação no governo, não tem por opção própria, não tem porque não foi dada a oportunidade também de diálogo nesse sentido, porque me parece que o senhor tem muita visão em relação à gestão, a interior, a execução de política pública. O que eu falei é que é comum dentro das composições políticas, por exemplo, no bloco partidário da Assembleia Legislativa, existem deputados estaduais que acompanham a execução e fizeram indicações de secretários. O meu flanco partidário
hoje, no governo do Estado, não indicou ninguém. Eu não tenho nenhuma relação direta não quis ou não teve... Em alguns momentos eu tentei colocar alguns projetos em andamento, mas, como eu falei, não encontraram eco no gabinete do governador, e eu respeito muito isso e vou estar sempre à disposição. Mas o meu flanco político-partidário hoje diretamente não tem nenhum gerenciamento, nenhuma operação de alguma secretaria na estrutura administrativa do governo do Estado. Olha, o senhor falou também da situação de outros vice-governadores e vice-governadoras país afora, é um assunto que rodou muito hoje em função de algumas articulações no Rio de Janeiro, em São Paulo, como arrumar uma cadeira para os vice-governadores de lá, né? Em relação a essas disputas de grupos. Eles estão vivendo a mesma realidade que nós estamos vivendo aqui no Amazonas em relação a essa construção de grupos políticos e desconstrução também deles, né? E aí surgiu uma ideia de colocar o senhor no TCE, na imprensa, né? Está circulando essa informação, embora a próxima vaga do TCE, em tese, só se abra daqui a 10 anos. O que o senhor pensa disso? Acha que é um bom futuro para o senhor, dentro das suas perspectivas do TCE? Rosiane, por mais de uma vez, chegou a mim esses assuntos de forma especulativa, muito por conta que sai em rede social. E eu fico, sinceramente, muito honrado e muito lisonjeado de ser lembrado de compor a Corte de Contas do Amazonas. Eu sou do Alto Serviço Público do Amazonas, sou procurador do Estado de carreira, já fui procurador-geral, e fico realmente envaidecido pelo fato de ter sido lembrado. Mas, como eu falei, eu tenho hoje um propósito de entrar em imersão e quero cumprir, pelos 48 meses, a missão aqui na vice-governadoria. E, realmente, esse é um assunto que, apesar de ser especulado, oficialmente nunca chegou para mim, eu nunca enfrentei, ninguém abordou comigo de forma oficial, mas fico muito lisonjeado e envaidecido, honrado de ter sido lembrado para compor a Corte de Contas do Amazonas. Olha, eu desenhei aqui uns 3 cenários antes da entrevista com o senhor para tentar entender onde o senhor se localiza nessa movimentação política toda. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esses 3 cenários, inclusive outros, se o senhor não concordar com esses aqui. Um deles, março de 2026. Wilson Lima sai, renuncia ao governo do Estado, o senhor assume e disputa o governo do Estado. Numa segunda perspectiva, o governador Wilson Lima renuncia, o senhor fica, mas não concorre ao governo do Estado e apoia algum outro candidato. Sobre essa perspectiva, inclusive, eu tenho uma pergunta bem específica, mas eu quero ouvi-lo primeiro, depois desses 3 cenários. E um terceiro é o governador Wilson Lima não renunciar, continuar no governo do Estado e o senhor continuar até o final como vice-governador. E aí não assume aquela perspectiva de poder que se preparou para o seu cargo, né, nesse período todo. O que o senhor pensa desses cenários? Então, qual é o mais possível para o senhor? Na verdade, eu vou trabalhar com o terceiro cenário, começar pela terceira menção, de continuar vice-governador. Eu sou formatado para ser vice-governador, eu me empenho em ser vice-governador, eu trabalho com esse produto que eu sou vice-governador. Lógico, no papel que eu tenho de substituir o governador, eu tenho que estar preparado, e eu faço um processo de preparação. Mas eu não tenho uma ambição política individual, né? Eu não fui alçado ao cargo de vice-governador por uma imposição minha do meu perfil, fui por conta de uma convergência político-partidária. E, novamente, como eu falei, se houver um realinhamento, se eu tiver novamente a sorte de ter o perfil e o momento adequado das forças políticas acharem por bem, na eventualidade do governador Wilson, se desincompatibilizar para concorrer ao Senado, como é comum para os governadores reeleitos no Brasil, eu assumi eventualmente o governo do Estado, e por uma convergência político-partidária eu ser candidato ao governo, eu quero, acima de tudo, estar preparado. Né? E todo o esforço que eu faço, físico, mental, é, acima de tudo, para isso. Estar sempre num processo de aprimoramento, aprendizado e apto para assumir a função. De governador, ou 6 meses ou 4 anos? Ou 6 meses ou 4 anos. Assim, eu não tenho um projeto individual, eu faço parte de um grupo político. Certo. Grupo político hoje o que a gente tem certeza é que o meu grupo político, que hoje tem a gestão da maior cidade do estado do Amazonas, ele vai participar ativamente. Sim, com certeza. Da eleição de 2026. São 2 máquinas. Agora não dá para fazer essa previsibilidade, porque ninguém tem uma bola de cristal de saber se serei candidato, se não serei. De uma coisa eu tenho certeza, o meu grupo político vai participar ativamente da eleição do ano que vem. Agora, quem está no banco, em tese, precisa estar aquecendo o tempo todo.
Eu acho que a gente, como eu falei, precisa estar preparado. Né? Eu não posso ser surpreendido. Né? Portanto, eu gasto muito em preparação, eu gasto muito... Eu acho que é natural, como eu falei, as pessoas têm uma ideia profana do que é o cargo de vice-governador. Acha que ele só trabalha substituindo o governador. Na realidade, eu tenho todo um trabalho assim, de comunicação, de conexão com a estrutura governamental, com os secretários, com o secretário executivo, com as lideranças partidárias, inclusive com os próprios deputados. E isso é necessário até mesmo para mim, em havendo a oportunidade, se novamente tiver o privilégio de ficar numa posição de liderança, eu estar preparado para assumir, acima de tudo, isso que são responsabilidades. Né? Sim, com certeza, uma grande responsabilidade, sim. Em função dessa construção de grupo, na hipótese que não é irreal, na hipótese possível de se tornar governador do Estado, se o senhor se sente obrigado a não concorrer e indicar apoio para quem o Davi Almeida apontar como candidato ao governo? Se o senhor se sente nesta obrigação? Eu acho muito especulativo, porque está tão distante. Né? Inclusive, eu tenho até Eu acho que isso não acontece nos outros estados da federação. Eu acho que, inclusive, aqui no Amazonas, pela primeira vez, a gente teve uma antecipação, eu acho que até um assodamento do processo eleitoral. Você imagina que os atuais gestores, os prefeitos, eles estão há 5 meses da gestão. Eles ainda estão curando as feridas dos embates eleitorais do ano passado. E, novamente, estamos falando de reeleição. Anteontem passou na CCJ do Senado um projeto de lei que acaba com a reeleição. E, sinceramente, a gente acaba gastando muita energia com essas discussões sobre o processo e embate político partidário em detrimento do planejamento da gestão. Você imagina, por exemplo, que no Amazonas, nos últimos 10 anos, 11 anos, nós tivemos 6 eleições, porque a gente conta a eleição tampão de 2017. Uma eleição é caríssima, né? Então, você sai de uma eleição, já entra em processo de arranjos cooperativos, muitas vezes já pensando na próxima eleição. E isso é um grande problema para o planejamento da gestão pública a médio e longo prazo. Eu acho que vem em boa hora essa possibilidade de fim da reeleição, de unificação de eleição a partir de 1934, e exatamente para dar um fôlego para a gente que é político, focar na gestão, conhecer e acompanhar a métrica em relação a resultado de eficiência do serviço público, porque muitas vezes, quando você quer colocar, fazer a execução de um determinado programa, você é impedido, ele não é colocado 100% em execução por conta o atendimento de um interesse partidário. Isso é muito ruim, eu acho, para a população, é muito ruim, inclusive, para os próprios políticos, né, que têm dificuldade de construir. A gente, hoje, desde 2016, com a mínima reforma eleitoral, a gente tem um processo de enxugamento dos partidos políticos, a gente vê a intensificação das fusões e das federações, e eu acho que isso tudo é muito necessário para que a gente tenha um ambiente político com menos embates, mais focado em gestão, mais focado em planejamento, né? Que, infelizmente, é tudo que a gente não tem nesse momento. Seria um mundo ideal, realmente, mas, infelizmente, ainda não é a nossa realidade. Olha, pelo que eu estou entendendo na sua resposta, e aí o senhor me corrija se não foi isso, mas pelo que eu consegui compreender, na sua visão, tudo depende dos fatores e também de diálogo. No momento que chegar a decisão, se o senhor estiver realmente com a caneta na mão, como governador, vai depender de diálogo com vários lados, inclusive com o lado hoje, que é o seu grupo político, como Davi Almeida. Eu não tenho um projeto individual de ser governador, eu não tenho um projeto biográfico, messiânico, eu vou ser governador. Não tenho. Eu estou na política através de um movimento político. Hoje, o meu grupo político tem a gestão da maior cidade do Amazonas. Sim. E a gente participa na eleição de 2026. Da Amazônia também. Mas, sinceramente, eu queria que todo mundo focasse mais. Eu acho que alguns players da política local acabaram, de forma assodada, antecipando esse processo. E, muitas vezes, confunde a exposição do processo político. Muitas vezes, você vê gente falando de atos que são típicos de campanha eleitoral, que sequer a gente está no ato preparatório,
ali, né? Enfim, eu acho que houve uma antecipação desmedida desse processo da eleição do ano que vem. Agora, o senador Omar Aziz, que é pré-candidato ao governo também, portanto, se o senhor for candidato, vai ser seu adversário nas urnas, enfim, a sua habilidade toda política, ele e o senador Eduardo Braga, na presença do Davi Almeida também, fizeram uma grande demonstração de força no interior do Estado. Aquela base que lá nas outras questões, nas outras perguntas, a gente falava, são determinantes para a eleição. E que, em geral, a gente via muito próxima da máquina do governo. Mas, em função de emendas, elas estão próximas politicamente, eleitoralmente também, de parlamentares, desses parlamentares, o que dá uma força para eles. E isso está sendo exibido, né? Assim, não é uma coisa que a gente está forçando com pergunta de jornalista. Isso está em curso. Eu né? acho Os seus possíveis adversários estão em curso nessa construção. E também em desconstrução, né, de outros nomes. É natural, por exemplo, que o prefeito Davi, que é o líder do meu grupo e também é o gestor, prefeito da maior cidade do Amazonas, e por conta desse espaço estreito que os gestores têm, inclusive o próprio governador Wilson tem, em relação ao orçamento fiscal, para a gente ter, por exemplo, política pública de qualidade, avançar em questões, por exemplo, na habitação na cidade de Manaus, que é uma cidade que cresceu de forma desordenada, tem um déficit em relação à habitação que é histórico, muito do avanço que vai acontecer é por conta dessa aproximação que está sendo feita com a bancada federal, sendo feita com o senador Omar, com o senador Eduardo Braga. E é muito válido, né? O prefeito tem que fazer isso mesmo, os gestores têm que fazer isso mesmo. Eu penso que essa reconfiguração da relação entre poder executivo e o parlamento, ela vem para atender o interesse público, né? Talvez a gente tenha, nos próximos anos, com a intensificação da cláusula de barreira, a diminuição das representações dos partidos, a gente tem um novo momento, inclusive uma remodelação do presidencialismo, né? Com maior poder ali do parlamento. Uhum. Olha só, tem um histórico, para finalizar as perguntas, né, esse momento das perguntas antes da nossa ping-pong, tem um histórico de vice-governador super rápido, que eu vou passar aqui para o senhor, mas o senhor deve ter também mais ou menos de memória. Temos o Vivaldo Frota, que assumiu, mas não concorreu à reeleição, porque não tinha reeleição no período dele, né? Temos o Samuel Hanan, que era uma expectativa tremenda, mas chegou em cima da marca do gol, e o governador de então, Amazonino Mendes, não renunciou, apoiou um outro candidato, né? Então ele ficou ali só na expectativa de poder. Nós temos o Davi Almeida em 2017, que, em função daquela cassação toda, assume o governo, mas não consegue concorrer na eleição tampão, em função de não ser dono de um partido, não ter um partido para ele. Na época, o PSD do senador Omar Aziz, e ele disse, tá, é público, que o senador Omar Aziz impediu a candidatura dele naquela ocasião. Temos o governador José Melo, antes do Davi Almeida, que era o vice-governador, né, assume como governador, e até o finalzinho do prazo ele não tinha partido, conseguiu um nanico recém-criado, o PROS, e conseguiu um espaço e uma desenvoltura, né, em escala impressionante para vencer aquela eleição e derrotar o senador Eduardo Braga. Em qual perspectiva aí a gente consegue ver a realidade do Avante? O Avante é um bom partido para abrigar tudo que reúne em torno do senhor hoje, todas essas possibilidades? Na verdade, o Avante é um dos poucos partidos em crescimento do Brasil que, na eleição de 2022, conseguiu superar a cláusula de barreira de 2%. Né? É um partido que ele veio ali do PTB, o principal foco e apoio partidário que ele tem é no estado da Bahia e Minas Gerais, e no Amazonas e no norte é o estado do Amazonas. É claro que nesse processo que a gente vê todos os partidos se aliançando, formando bloco partidário, tentando sobreviver à cláusula de barreira, vai ter um momento em que as lideranças do meu partido vão também entrar nesse processo de acomodação. Então vai ser natural que o vice-prefeito, que deputados, vereadores que querem concorrer a deputado estadual, o próximo prefeito, o vice-governador, tenham que se adequar e de repente, por uma contingência regional e nacional, fazer essa associação com
outras agremiações. E assim, ninguém sobrevive sozinho, né? O meu grupo político ali disputou a eleição em 2018, com arranjo de bloco político partidário, em 2020 também com outro arranjo de bloco político partidário, em 2022 com outro arranjo de bloco partidário, né? A gente viu, por exemplo, em 2022, quando eu me elegi vice-governador, a gente teve o apoio do prefeito da cidade de Manaus, ao senador Omar Aziz, né? Na eleição de 2024, a gente já teve o apoio do senador Omar ao prefeito Davi. Então, cada eleição é uma nova receita de bolo. Pois é, porque a gente tem realidade, por exemplo, do próprio Davi Almeida, ele tinha boas perspectivas de disputa em 2017. O Marcelo Ramos, em 2017 também, um deles poderia ter se tornado governador do estado em 2017, mas eles não tiveram partido, mesmo tendo excelentes condições de vencer a eleição, porque havia alguém no partido com poder de veto ao nome deles para aquela disputa. Foi nesse sentido. Entendi. Se é um bom partido para o senhor. Eu acho que eu não me enquadro a possibilidade, assim como outras lideranças do meu partido, de repente procurarem acomodações para exatamente haver um processo de fortalecimento de opções. Mas no meu quadro específico, eu não tenho a pretensão individual de mudar de partido. Agora, o meu grupo político precisa fazer a diversificação das opções partidárias. Ou comigo, ou com o prefeito, ou com o vice-prefeito, ou com o eventual deputado estadual do partido. E eu vejo isso com muita naturalidade, né? Entendi. A gente vai ter ali a janela partidária até março de 2026 e isso é uma grande possibilidade. Tanto para entrar quanto para sair. Entendi. Olha só, eu queria agradecer rapidamente aqui a presença das pessoas que estão na live, o Anderson Marcelino, Linda Soares, Larissa Feitosa, Leandro Esquimelo, Geise, um monte de fã seu também, Sidneia Miguel, enfim, Samara Souza, tem muita gente aqui acompanhando, dando oi, dando aplausos e elogios para o senhor. Então a gente vai aqui para o nosso pinga-fogo, ping-pong, que vai ser vou apresentar um nome para o senhor, fala o nome, o senhor fala o que vem na sua cabeça, como o senhor define no seu pensamento político essa pessoa, tudo bem? Tudo bem. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Liderança política, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro ele é o que aconteceu no mundo no mundo político. Aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, acontece inclusive em alguns países da Ásia, em que houve um fortalecimento de visões conservadoras, visões de políticas muitas vezes centralizadas, né, em detrimento de políticas progressistas, identitárias, que era do outro espectro. E eu acho que ele representa isso, né? Ele representa muito um dos flancos desse universo, dessa atmosfera de polarização. É assim que eu vejo o presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. O presidente Lula? O presidente Lula já é um símbolo de política mundial, né? Talvez poucas lideranças conseguiram ter a carreira e ter a biografia política que ele construiu. 3 mandatos de presidente, né? Alguém que foi acusado, passou mais de 500 dias preso, conseguiu dar a volta por cima, alguém que tem habilidade, né, na formação de grupos políticos, né, tem habilidade para falar, muitas vezes para ouvir o outro sobre aquilo que eu falar sobre ouvir. Vive muito ainda do legado de programas que fez no Lula 1 e no Lula 2, né? A gente hoje tem um cenário econômico que eu não sei se é muito favorável para o presidente Lula, porque a gente está indo para uma escassez, crédito muito caro, a taxa Selic com a expectativa de fechar quase 15% ao ano. A gente, por exemplo, no Amazonas, a gente tem ainda um nível de desemprego em 2 dígitos, apesar do polo industrial de Manaus liderar o crescimento industrial no Brasil. Poucas políticas que tem a cara do governo Lula 3, talvez eu acho que o único programa que eu consigo visualizar nesse momento é o Pé de Meia, né? Um programa que é importante porque passa por essa consolidação e essa preferência
na valorização da educação no Brasil, principalmente por quem faz essa política, quem faz o filtro e a qualificação dos beneficiários, são os estados, são os municípios. Eu acho que passa por aquilo da política em que ela evolui através da interação e da cooperação entre os entes subnacionais. Eu acho que no programa do presidente Lula, o pé de meia é um gol. Um destaque, né? Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O governador Tarcísio de Freitas é um político, uma liderança, né? Muitas vezes alguém fala que ele herda ou substitui o presidente Bolsonaro, né? Mas ele hoje é do Partido Republicano, ele se elegeu lá em São Paulo com o apoio do PSD, que é um partido que está dentro da estrutura do governo federal. Portanto, você vê a fluidez dessas questões políticas, né? O próprio governador Tarcísio foi ministro da presidente Dilma, que era um governo do ciclo progressista. Então, a política ela tem muito de entendimento, né? Tem muito dessa capacidade de ser fluida, né? O Tarcísio talvez seja um exemplo. Muito bem. O Wilson Lima, governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Hoje eu sou o vice-governador do Amazonas. Agradeço até hoje a oportunidade que ele me deu ali quando, em convenções de 2022, concordou com a indicação do meu nome como vice-governador. Pessoa que tem lutado muito para deixar uma marca, né? Muita da gestão foi impactada por circunstâncias alheias, por exemplo, a própria pandemia, os 2 anos que a gente teve de estiagem, que impactaram diretamente aqui o arranjo econômico da Zona Franca de Manaus, com a possibilidade de rompimento ali da cadeia de suprimento dos insumos, com dificuldade de escoamento da produção do polo industrial de Manaus. Foi um momento em que a gestão do governador Wilson Lima teve a capacidade de fazer relacionamentos com as entidades privadas, com o operador logístico, com o próprio governo federal, e eu acho que é um momento de superação de muito aprendizado. O governador Wilson Lima tem meu respeito, minha admiração, e eu estarei sempre à disposição de, se for necessário, contribuir diretamente assim, com as políticas do Estado do Amazonas. Muito bem. O senador Eduardo Braga. O senador Eduardo é alguém que já deixou um legado como governador, né? Foi 2 vezes governador do Estado. Acho que ele representa muito bem o Amazonas no papel da representação parlamentar, ele, os senadores do Amazonas. A gente viu o papel crucial que ele teve como relator agora da reforma tributária, capacidade de diálogo que ele tem, capacidade que ele tem de relacionamento, de um partido de centro, né, que é o MDB, e acho que, como senador, ano que vem ele vem candidato à reeleição, acho que ajuda muito, ajuda o Norte, ajuda o Estado do Amazonas. É uma liderança que contribui muito com a melhoria da gestão, esse processo que a gente falou sobre o empoderamento do parlamento, com as emendas individuais, eu acho que ele ajuda muito, né? Está ajudando hoje a Prefeitura de Manaus, que é o maior município do Amazonas, com a ampliação do projeto habitacional. Eu acho importante o senador Eduardo dentro da bancada federal, dentro da representação em Brasília do Amazonas. E agora o senador Omar Aziz. Também alguém importante na representação, acho que ele faz bem o papel dele como senador, de um partido também de centro, né, que é o PSD, e apesar de muitas vezes, a gente teve um incidente aqui em que houve um certo enfrentamento com ministros, que pelo meu perfil eu não concordaria. Acho que a política se dá com a construção da civilidade, acima de tudo, na política pode tudo, só não pode o desrespeito. Mas ele é uma peça importante na representação do Amazonas no Senado Federal. Muito bem. E o prefeito de Manaus, Davi Almeida. O Davi, dentro do meu grupo político, ele é o maior líder. Ele é o prefeito da cidade de Manaus, a liderança principal do meu grupo político, né? Alguém que eu tive a oportunidade de lá atrás trabalhar nos bastidores da política, coordenando campanha. Ano passado tive a oportunidade de fazer a coordenação da campanha da reeleição dele. E, além disso, uma pessoa do meu trato pessoal, meu amigo,
tenho muita admiração por ele, né? Acima de tudo, pela capacidade dele que ele tem de liderar meu grupo, de fazer a ampliação do grupo, né? O grupo tem um projeto, um compromisso assim, de fazer política pública assim, que impacte. Eu acho que ele, com toda a dificuldade que a gente tem, muitas vezes até incompreensão do parlamento e de certos setores da sociedade, ele evoluiu bem nos 4 anos de gestão dele. Acho que tem mais ali, hoje tem 5 meses de gestão, tem mais 30 e poucos meses de gestão, que ele vai deixar marca, vai deixar a digital dele na história da liderança do Amazonas. Muito bem. E, por fim, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade. Eu tenho uma relação institucional de muita cordialidade e respeito com o presidente Roberto Cidade. Eu acho que muitas das políticas públicas que estão hoje implantadas no estado do Amazonas, hoje nós temos um parlamento estadual que facilita muito a vida da gestão estadual, né? É um facilitador, é alguém que, na liderança que ele tem como presidente, inclusive também partidário do partido do governador Wilson Lima. Eu acho que, no espectro político dele, ele representa bem, faz o papel bem como liderança, como presidente da Assembleia Legislativa. Muito bem, a gente chega aqui a 1h10 de entrevista com o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza. Eu considero uma excelente oportunidade, agradeço aqui a presença dele, a disponibilidade da conversa, do diálogo, de fazer um diálogo possível, não só comigo como jornalista, mas com o ouvinte, com a sociedade. Nós tratamos de temas diversos e questões políticas diversas e complexas para ele também, mas respondeu de tudo, muito aberto a falar o que pensa, e é muito importante a gente entender como pensam os políticos, até para acompanhar as suas gestões, as suas ações públicas e, né, na oportunidade que tivermos de encarar o nome deles nas urnas, também fazer boas decisões ali de voto. Ele veio estrear uma rodada de entrevistas que fará, a gente então teve o prestígio de receber ele pela primeira vez, a primeira entrevista que ele dá é aqui na Band News Difusora, estrear também seu corte de cabelo, comentava aqui com seus assessores antes de entrar. Então, obrigado, Rosane. Eu lhe agradeço muito a participação aqui conosco, a entrevista, e deixo espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu falava no início do quanto eu sei da seriedade do trabalho jornalístico, quanto contribui, né? Até para a gente que é gestor, que é político, né? Receber crítica é bom. Ainda que seja ferina, que seja mordaz, é bom a gente receber crítica. E a gente precisa saber conviver, né? Com observação, com o escrutínio público, que o jornalista, principalmente o jornalista que cobre política, faz muito bem. Queria dizer, acima de tudo, que eu tive a oportunidade de estar na liderança do estado do Amazonas como vice-governador, entrei na política pelo andar de cima, sou alguém que sou do interior do Amazonas, cresci, vivi até os 25 anos de idade na zona sul de Manaus, criado num ambiente de muita escassez, de muita dificuldade, venci na vida através da educação, sou de colégio público, de escola pública, de universidade pública, sou a primeira geração de concurseiro do Brasil, sou procurador do estado de carreira, já fui procurador-geral e hoje eu tenho a oportunidade, com a experiência que eu tenho acumulado em gestão pública, junto com as outras lideranças do estado, junto com os secretários, junto com o próprio parlamento, acompanhar a gestão pública, me aprofundar, fazer as conexões com as lideranças do interior do estado, e eu quero muito, nesse período que eu ficar como vice-governador, que as pessoas saibam do meu propósito de retribuir tudo que me foi me dado do ambiente público, né? Como eu dizia, eu sou formatado no serviço público, portanto, eu tenho como obrigação servir ao público. Obrigado pela oportunidade de as pessoas me conhecerem, né? E por favor, quem quiser me seguir, pode seguir na rede social, @Tadeu de Souza. É muito bom receber a interação de vocês. E, novamente, obrigado, Rosane, por essa oportunidade. Obrigado à direção aqui da Band News Difusora. A gente que agradece a sua presença aqui na Band News Difusora. Você que acompanhou até esse momento e que entrar e acessar essa entrevista depois, compartilhe. É um bom conteúdo, a gente deixa tudo disponível no YouTube. Compartilhe essa entrevista, mande suas mensagens e até a próxima, gente.